Vamos falar sobre as heresias da superprodução da Record, Gênesis. Vamos falar sobre isso? Vamos? Ok. Mas antes de falar das heresias, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Calma aí, eu sei que tem gente com os nervos à flor da pele. Eu sei que tem gente que está totalmente revoltado e revoltada com o que está vendo. E aí vai nos comentários e escreve uma série de coisas, sabe? Não entende o porquê que Adão se prostrou, sabe? O porquê que Adão se arrependeu. As pessoas estão revoltadas. Elas não aceitam isso. Mas presta atenção no que eu vou te dizer nesse vídeo. Presta bem atenção. Vale a pena aqui deixar registrado que eu estou recebendo inúmeras mensagens de pessoas que se identificaram com aquilo que Adão fez. Apesar de não estar escrito aqui na palavra, apesar da palavra não narrar aquela cena que vocês viram, do Adão chorando, cantando Jardim da Inocência, apesar de você não ter visto isso, muitas pessoas foram tocadas. Muitas pessoas mandaram mensagem dizendo: Vagnão, estou voltando para a casa do Senhor. Estou voltando para a presença de Deus. Estou voltando para o lugar de onde eu não deveria ter saído. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu estou simplesmente experimentando algo novo. Depois que eu entendi. Olha só isso. Depois que eu entendi. É muita mensagem com esse teor que eu estou te falando. Se Deus não inspirou essa cena, o diabo não foi. Isso eu te garanto. Se Deus não inspirou aquilo ali, o diabo não foi, meu amigo. Não foi. Apesar de não estar escrito, os frutos daquele momento ali são muitos. E eu quero confessar algo para você aqui. Eu acredito que aconteceu aquilo. Eu acredito. Porque é impossível um homem experimentar da presença de Deus, experimentar da fonte da água da vida. É impossível você beber da água da vida e em algum momento da tua vida você não lembrar, caso você esteja longe, você não lembrar que existe a água da fonte da vida. Quando você olha para si, quando você se pega sozinho, vazio, você fala: puxa, existe um lugar onde eu tenho vida. É impossível você não lembrar do toque que Deus fez em tua vida. Agora imagine Adão que foi criado por Deus, que andou com Deus, que deu nome aos animais, que viu a criação, que viu tudo. Imagine Adão que conversava com Deus de manhã, de tarde, que tinha um tete a tete com o Pai. Você acha que Adão ia esquecer simplesmente, ele e Eva, simplesmente esquecemos e vida que segue? Não é assim não. Eu tenho certeza que em algum momento Adão e Eva se arrependeram. Oraram, falaram com Deus. Eu acredito nisso. Porque o homem foi criado para ser cheio de Deus. E quando o homem não está cheio de Deus, existe um vazio. E esse vazio nada completa a não ser Deus. Porque o vazio é do tamanho de Deus. É por isso que tanta gente se identificou com aquilo, porque elas perceberam o vazio. Aquele trechinho da novela revelou o vazio. E muitas delas sentiram saudades do Jardim da Inocência. E muitas delas decidiram voltar para a presença de Deus. E isso não tem preço que pague. Você sabe o que está escrito em Lucas 19, versículo 29? Do 29 ao 44. Nesse trechinho aqui, eu vou ler para você, olha só. É muito forte o que eu vou ler para você. Presta bem atenção. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras,
mandou 2 dos seus discípulos, isso é Jesus, tá? Mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que soltais? Assim lhes direis: porque o Senhor há de usá-lo. O Senhor está precisando dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. Então, depois desta ordem, os discípulos foram e realmente estava lá o jumentinho esperando ser usado. Preste bem atenção, você vai captar a mensagem. Olha só, 33. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa usá-lo. E trouxeram-no a Jesus. Imagine isso, os discípulos vindo com aquele jumentinho. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Agora presta atenção aqui, cara. Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura. Mas na cabeça dos judeus, do seu povo, porque Jesus veio para o seu povo, mas eles não o receberam. Quando Jesus veio, quando simplesmente havia a promessa da vinda do Messias, os judeus achavam assim que Jesus viria, sabe, todo cheio de corrente de ouro, de uma forma totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. Eles tinham em suas mentes que jamais o Rei dos Reis viria numa manjedoura. Você está entendendo? Deus quebrou aí um padrão, não um princípio, ele quebrou um padrão. Ele veio numa manjedoura, de forma humilde. Os judeus esperavam alguém esplendoroso chegando. Esse é o nosso rei, mas não, ele veio de forma humilde. De uma forma que ninguém aceitaria. Essa é a verdade. E aqui, de novo, eu creio que aqui Jerusalém teve mais uma chance de reconhecer o Messias. Eu vou terminar de ler aqui, você vai entender. Só que dessa vez ele subiu num jumentinho. E você acha que algum judeu, algum fariseu da época ia reconhecer o Messias em cima de um jumentinho? Não, até parece. Até parece que o rei dos judeus vai entrar aqui na cidade num jumento, num bichinho qualquer. Por que ele não pegou um cavalo turbo, uma carroça turbo diesel, sabe? Um negócio top assim, todo cheio de adornos assim, coisa e tal. Por que ele não entrou dessa forma? Como é que você vai reconhecer um rei entrando num jumentinho? Olha só que loucura. O povo de Deus estava cego por causa da sua religiosidade. Jamais Jesus viria através de uma superprodução da Record. Jamais. Não, que isso? Que negócio é esse, cara? Até parece que o meu Jesus que eu conheço vai usar uma novela para tocar nas pessoas. Não, que isso? Ele usa o que ele quer, ele chega da forma que ele quer, ele nasce da forma que ele quer, no lugar que ele quer, e ele se revela a quem ele quer. E ele usa ator, ele usa canal de televisão, ele usa esse canal do YouTube, ele usa qualquer coisa, porque ele é Deus. Então, se você não reconhece, outros vão reconhecer. Se você não está sentindo, se você está fechando o teu coração, outros vão abrir o coração. E algo vai acontecer como já está acontecendo. E olha o que acontece aqui um pouquinho mais para frente. Quando Jesus subiu no jumentinho e começou a andar em direção a Jerusalém, as pessoas que haviam sido tocadas por ele, as pessoas que estavam junto com os discípulos, começaram a jogar panos em frente ao jumentinho. Começaram a louvar a Jesus naquele momento. E eles diziam assim no versículo 38, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas.
39, e disseram-lhe de entre a multidão alguns fariseus: Mestre, repreende-os os teus discípulos. No meio daquela multidão de pessoas que foram tocadas por Jesus, tinham fariseus, pessoas que eram os religiosos da época, a raça de víboras que Jesus falava, aqueles que eram perfeitos na sua vestimenta, mas eram podres por dentro, religiosos, frios, comprometidos com o pecado e não com a santidade, sepulcros caiados. Eles pediram para Jesus que Jesus mandasse o povo calar a boca. O povo que havia sido tocado por Deus. O povo que havia sido curado por Deus, por Jesus ali naquele tempo. E sabe o que Jesus respondeu? Vocês estão malucos. Não tem como mandar esse povo calar a boca. Não tem como. Né? Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O povo estava eufórico, porque o povo que havia sido tocado por Jesus estava contemplando o Rei dos Reis chegando em Jerusalém. Porém, aqueles para qual Jesus veio não o reconheceram. Como eu te disse, eles nunca aceitariam que Jesus aparecesse numa novela da Record. Para eles aquilo é incabível. Para eles Jesus viria de uma outra forma. Religiosidade. Religiosidade. Olha o que aconteceu no 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus vendo aquelas pessoas, vendo aquela cidade pelo qual ele veio, chorou sobre ela. E disse assim, se tu conhecesses também, como esses aqui conheceram, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Se vocês entendessem, se vocês não limitassem a Deus, se vocês abandonassem a religiosidade de vocês, vocês teriam uma vida em abundância. Vocês experimentariam da paz que excede todo entendimento. Se vocês parassem de colocar Deus numa caixinha. Se vocês fizessem isso. 43. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Vocês vão precisar de Jesus nesses dias, mas vocês não querem. 44. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão para ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Porque vocês não entenderam a hora que eu visitei vocês. Vocês não compreenderam. Vocês preferiram servir a religião do que compreender, mesmo vendo milagres acontecendo, mesmo vendo todo aquele mover, se fecharam. Assim como você, que tem visto Deus agir através de várias coisas, inclusive a superprodução, e fica aí achando que Deus não tem esse poder. O diabo não foi, cara. Isso foi coisa de Deus. Conhecereis o quê? O fruto, a árvore pelo fruto. E ainda mais a árvore que gera fruto de arrependimento. As pessoas estão se arrependendo. As pessoas estão compreendendo o começo de tudo. Elas estão compreendendo aquilo que Deus planejou para o homem. Elas estão entendendo de forma lúdica. Elas estão vendo. E isso é maravilhoso. E glória a Deus por isso. E para você que entendeu isso, que compreendeu e que quer restaurar a tua comunhão com Deus, tome posse disso em nome de Jesus. E para você que está vendo coisa que está se armando com pedras e paus de religiosidade, está apontando o dedo, vá se converter. Vá se converter. Nós estamos vivendo dias decisivos e dias finais.
e você está preocupado com isso, vá se converter. Jesus está passando e você não está compreendendo. Abra o teu coração para que Ele te restaure. Pegue esse pecado, o pecado da religiosidade, jogue no lixo e seja livre em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Ele te chamou, não para ficar preso. E conhecereis a verdade vos libertará. Então deixa a porta aberta, deixa que as pessoas recebam isso. Não perca tempo fazendo um videozinho querendo falar mal. Ah, heresias. Ah, se o problema todo fosse esse. Ah, se o problema todo fosse esse, meu Deus do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus abençoe você. Que Deus abra os teus olhos. E até o próximo vídeo.